Vamos ler os Salmos 84, versos 1 e 2. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é Deus está vivo. Repita comigo, irmãos. Deus, mais alto, Deus está vivo. Tão certo quanto o ar que vocês estão respirando aqui, Ele vive. Amém, irmãos? Ele vive. E o nosso objetivo aqui hoje, o objetivo, é apagar da mente das pessoas de que Deus não existe. Ou, se Ele existir um dia, que Ele está morto ou ausente. Como creem os panteístas, que Ele não é um Deus pessoal, mas Ele é um Deus pessoal. E Ele está vivo. Deus não está morto. Irmãos, não tem como entender alguém imaginar que o nosso Deus morreu. Afinal, para se acreditar que Deus esteja morto, tem que ter uma fé extraordinária, fora do comum. Pois como poderia morrer quem nunca nasceu? Só morre quem nasceu. Deus nasceu, irmãos? Deus nasceu? Deus nunca nasceu. Nunca nasceu. Só morre quem nasceu. Pastor, mas se Deus não nasceu, como é que Ele pode existir? Deus é autoexistente. Jesus disse: eu sou o primeiro e o derradeiro, o primeiro e o fim. O alfa e o ômega. Não existe, irmãos, não existe nada além do princípio e nada depois do fim. Deus é exatamente o eterno presente. Um ser autoexistente. A vida de Deus é como se fosse um círculo. A tua é uma trajetória, é uma linha reta. Tá? Tem um começo, um meio e um fim. Deus não. Ele não é uma trajetória. Ele não está, ou melhor, Ele não é uma linha reta. O nosso Deus é como se fosse um círculo. Tá? Onde está o começo do círculo, irmãos? Onde está o começo desse círculo? Não tem começo. Se eu fizer assim, onde está o começo? Aqui e o término aqui, não é isso? O começo aqui e o término ali. Deus não. Então, se Deus nunca nasceu, Ele nunca vai morrer. Mas se Ele nunca vai morrer e Ele existe, então Ele é o eterno presente. Tá bom? Deus não tem um passado. E Deus não terá um futuro. Ele existe. Ele tem o eterno presente. Ele é autoexistente. Tamanha grandeza, irmãos, por si só, seria o suficiente para atribuir a Ele todo o poder no céu e na terra. Mas aprove a Ele se comunicar com a sua criação. Deus quer falar com você. Deus tem o imenso prazer de ouvir a tua voz quando você ora. É fácil orar, irmãos? Não é. Você tem que separar um tempo. E quando está sobrando tempo, você não quer orar, você quer descansar. Fala a verdade. Geralmente você não quer orar, você quer descansar. Então é muito complicado orar. É por isso que Deus quer que você ore. Porque quando você ora, é porque você realmente está sendo sincero naquele momento. Você está abrindo mão de alguma coisa para falar com Ele. E Ele quer ouvir a tua voz através da oração. Não importa o quão sozinho você pareça estar. Não importa. Deus é e sempre será a única garantia de que você será um vencedor nessa vida. Não existe outra garantia. Irmãos, Deus é tremendo. Repita comigo. Deus é tremendo. De novo, bem forte. Deus é tremendo. É assim que a gente faz uma síntese do que é Deus. Vamos voltar ao tema? Deus está vivo. Por isso, encontre-o com seus irmãos. Não fique em casa. Venha para o culto. Venha para a igreja. Ah, pastor, eu sou a igreja.
Igreja é aquele que sai da sua casa. Porque a terminologia igreja foi tomada emprestada da democracia grega. Igreja vem do grego ecclesia. Significa o que? Ecclesia. Chama-se alguém para fora da sua casa para realizar uma assembleia. Então, igreja não é ficar em casa dizendo, eu sou a igreja, estou em casa. Está errado, você está em pecado. Porque quando na Grécia Antiga se chamava para uma assembleia, que eles gritavam e convocavam o povo, era eclésia, eclésia, ou seja, saiam para fora, saiam para fora. Igreja significa saia para fora. E não é só sair para fora do mundo, né? Quando usamos esse termo como uma metáfora, não é somente sair para fora do mundo, é sair para fora do mundo e congregarmos, estarmos juntos. Ah, mas igreja não é templo. Eu falei aqui que igreja é templo. Nós poderíamos estar congregando na casa do Renan. Nós poderíamos estar congregando lá na laje do sobrado da Yara. Não é verdade, irmãos? Nós poderíamos estar num templo ou aqui nessa sala. Não importa, mas igreja será sempre sair do mundo para congregar. Tá bom? Isso é igreja, nós estamos congregando, nós estamos separados para o serviço de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Vamos ler isso lá em Hebreus, irmãos, capítulo 10, versículos 25 e 26. Não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixando a nossa reunião, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se você já recebeu o conhecimento da verdade, que igreja é ser chamado para fora, que igreja é o corpo de Cristo, e você insiste em não sair de casa, e você insiste de não estar na igreja. Ah, pastor, eu aqui da minha casa estou confortavelmente sendo igreja. Aí da sua casa você não toca, aí da sua casa você não canta em congregação, aí da sua casa você não contribui, aí da sua casa você não faz visitação, aí da sua casa não há nenhum esforço para caminhar, estar congregando, aí da sua casa você não aperta minha mão, aí da sua casa você não abraça aquele que está chorando, aí da sua casa você não diz uma palavra de carinho para aquele que está desconfortável espiritualmente. Então, não é estando dentro de nossa casa que nós somos igreja. Nós temos que ser igreja quando nós congregamos como irmãos. E por que, irmãos? Para que fazer isso? Porque o nosso Deus está vivo e Ele se faz presente na igreja. Paulo falou, quando vocês se reunir, tem salmos, tem cânticos, tem profecia. Estão entendendo, irmãos? Tem revelações. Tem alguém fazendo uma revelação, tem alguém pregando uma mensagem, tem alguém cantando, tem uma lágrima caindo, tem um abraço, tem um afago do Senhor, tem uma mensagem profética, tem algo sendo revelado. É quando congregamos, não é sozinhos em nossas casas, irmãos. Nós precisamos aprender que o nosso Deus está vivo, e o Deus que vive, Ele quer que nós congreguemos como igreja. Jesus criou a igreja, e o diabo criou os desigrejados. Nós não somos desigrejados, nós somos igreja. E se vender esse prédio, pastor, não tem mais onde congregar, cada um na sua casa? Não importa onde ou com quem, nós vamos continuar congregando em algum lugar. Nós vamos continuar congregando até o dia da nossa morte. Amém, queridos? Nós não podemos abandonar a congregação. Quando nos tornamos discípulos de Cristo e passamos a congregar na igreja com os nossos irmãos, passamos a olhar somente para Jesus. E assim percebemos que as demais coisas se tornam secundárias, irmãos. Qualquer coisa na vida é secundário. Qualquer investimento em nossa vida aí fora é secundário. Porque é secundário, pastor. Que secundário nada? É periférico, é periferia. Secundário ainda é nobre. É periferia. Por quê? Porque isso aqui vai acabar.
A sua juventude vai acabar. O teu dinheiro, você não vai levar para lá. Tua casa, teu carro, vai ficar tudo aqui. Nada será levado, irmãos. Então, tudo isso aqui é secundário, é passageiro. Nós precisamos aprender a hipervalorizar as coisas espirituais. Muitas pessoas não veem a hora de se deparar com um feriado prolongado, ou um convite de aniversário no domingo. Ele gosta quando convida ele no aniversário de domingo, tá? Ou uma partida de futebol, uma final, né? Brasil e Argentina, no domingo. E tem que ser bem na hora do culto. Hoje não vai dar para ir para a igreja, né? Tem gente que é assim, irmãos, ficam procurando uma desculpa para não congregar. Será que essas pessoas estão mesmo servindo ao Deus vivo? Quem não quer ir para o culto presencial, arruma desculpas. Mas essa atitude, ela não é desculpável. Essa atitude, eu entendo ser indesculpável, porque a Bíblia nos ensina a congregar. Eu não quero congregar, eu sou preguiçoso. Provavelmente, você não é um cristão genuíno. E os cristãos genuínos, o que Jesus dirá no dia do juízo? Senhor, eu tenho falado em línguas. Senhor, eu fiz tanta coisa. Eu sou a igreja. Eu falava, eu sou a igreja. Jesus dirá o que para eles? Apartai-vos de mim, seus malditos. Não sei quem é vocês, sumam daqui. Eu não conheço vocês. Eu conheço a minha igreja. Um povo apaixonado por mim. Um povo que me amava, um povo humilde, um povo sincero, um povo quebrantado. Eu não tinha filhos consumistas, eu tinha filhos verdadeiros adoradores. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja genuína, que prega o evangelho genuíno, que tem uma vida genuína. Amém, queridos? Deus está vivo, Ele não está morto. Você vai ter um encontro com Ele um dia. Não podemos tratar as coisas de Deus com desdém. Mesmo porque tudo é uma questão de continuar existindo eternamente. Ou morrer e ser lançado no lago de fogo e enxofre. É para lá que você quer ir? É claro que não. Eu creio que a nossa frequência voluntária nos cultos, irmãos, é como um termômetro que afere a temperatura da nossa fé. Quanto menos desejamos ir para a igreja, ser igreja, congregar, mais frio espiritualmente nos encontramos. Observa. Quanto menos vontade você tem de ir para a igreja, de ler Bíblia, de cantar, de orar, pode observar para dentro de você, mais frio espiritualmente você está. Chegou domingo, vai, e aí, tem que ir para a igreja. Você está frio. Você está frio, está morno. Ou está morno. Jesus não quer nem frio nem morno. O morno até vomita. Ele não dá chance para quem está morno. Quanto mais frio, mais longe de Deus. E, consequentemente, mais perto da perdição eterna. Irmãos, não estamos aqui por curiosidade, para brincar de ser crente. Você brincaria com a sua saúde, caso tivesse uma patologia grave, uma doença terminal, você brincaria com isso? Se você tivesse um tumor maligno, um câncer na cabeça, você iria em um hospital lindo, todo aparelhado, cheio de bons enfermeiros. Mas você iria se o médico fosse recém-formado, sem especialização, para mexer com esse negócio, com essa doença? Um tumor maligno no cérebro? Você iria? Um médico inexperiente? Creio que não. Pois para abrir o teu crânio e mexer em teu cérebro, não é para qualquer um, não é mesmo? Não é para qualquer um. Mas então, por que, ao tratar a nossa vida espiritual, que é muito mais importante do que a saúde física, a gente fica brincando de encontrar igrejas mais divertidas? Eu quero uma igreja mais divertida, com ar-condicionado, mais cheia, com mais gente bonita, cheia de atividades, né? A área de patinação. Né? Tem até igreja aí, irmãos, que tem aqueles octógonos de MMA. É crente dando só. O que tem de crente querendo brigar com o pastor lá no MMA, hein? Eu quero lutar com o pastor hoje. Tem igreja com octógono de MMA. É irmão dando tapa na cara do irmão lá e aperta o pescoço. É verdade, irmãos. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar, não é, Carol? Carol já conheceu, já esteve numa igreja que era mais ou menos assim, né? Tem pista de patinação. Então tem crente que está preocupado com isso. Por que vocês acham que aqui tem muita cadeira vazia? Nós já chegamos aqui com 30, 25, 30 pessoas. Aí tem um convitão lá para ir para algum lugar,
tem churrasqueira, tem quadra poliesportiva para futebol. Está entendendo? O povo vai embora, irmãos. Toda hora é festa disso, é festa daquilo, é dia do sei o quê, dia dos casados, dia da paçoca, é dia não sei o quê, dia da Coca-Cola sem gás. Cada dia inventa uma história, o povo lá quer se divertir, irmãos. Né? Pega a cortina, apaga a luz. Está numa igreja assim, todo mundo quer ir, irmãos. É que nem que eu te falei. Você está com um tumor e você quer ir num hospital, tudo bonitinho, aparelhado, ar-condicionado, tal. Mas o médico que está lá na frente é inexperiente, sabe nada. Sabe nada de medicina. É isso que você quer? Não, irmãos. A gente veio aqui para se alimentar. Aqui não tem quadra poliesportiva, aqui não tem octógono, aqui não tem pista de patinação, aqui não tem festa junina gospel, aqui não tem carnaval gospel, tá? Aqui não fica toda hora juntando, fazendo as cadeirinhas, colocando mesinha para fazer festinha. Não tem isso aqui não, mas aqui tem Bíblia, irmãos. Aqui tem palavra, aqui tem ensino, aqui tem profeta. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Ser igreja é serviço. Ser igreja não é ser servido, ser igreja é servir. É atender ao chamado do mestre. Gente, tratar do pecado no nosso emocional, da nossa vida espiritual, tem muito mais peso do que tratar de um tumor no cérebro. Portanto, se um médico inexperiente, sem especialização, não me serve, é óbvio que pastores que só sabem pregar doutrina e assuntos motivacionais. Agora, pastor em algumas igrejas são os coach. Agora é coach, vai trabalhar com a motivação de vocês. Vamos lá, energia, abraça essa coluna. Irmãos, os coach. E as pessoas ficam todas motivadas, muito alegres. Está entendendo, irmãos? Isso não é ser pastor. Nós não queremos coach. Nós queremos homens cheios do Espírito Santo. Homens que conhecem a verdade, que ensinam a verdade como ela é. Amém, irmãos? Nós não queremos uma igreja cheia de gente. Nós queremos gente cheia de Deus. É isso que nós queremos. É isso que nós precisamos viver aqui, irmãos. É isso que nós precisamos viver. Precisamos de homens de Deus, bem preparados, pois a vida de Deus no vaso, que pode trazer algo de substancial para a nossa vida, é o que importa. Não se conforme com igrejas, com pregações vazias, onde não tem profetas. Se não tiver profetas, vai embora. Vocês precisam da palavra de Deus, da gloriosa mensagem do Senhor. E qual é a pregação, irmãos? Qual é a mensagem de muitas igrejas por aí? Qual é? O que eles estão pregando por aí? Deus vai te exaltar. Quem não quer ouvir isso? Não é? Deus vai te exaltar, Deus vai te engrandecer, receba a bênção, olha para o teu irmão e diga para ele, fica rico, varão, fica rica, varoa, olha para o teu irmão agora, você vai ser restituído 10 vezes mais. Hoje é noite do reteté, abre a tua boca e começa a gritar, começa a girar aí, varões, começa a rodar que nem um peão. Deus tem coisas grandiosas para você neste mundo. Prepare-se para prosperar em tudo. Essa é a mensagem, irmãos, deles. Essa é a mensagem que eles estão pregando por aí. Querem te motivar, porque quanto mais gente, melhor. Quanto mais oferta, melhor. Quanto mais dízimo, melhor. É o que eles querem. Eles têm medo de viver uma igreja como nós estamos vivendo aqui, com tantas cadeiras vazias. Eles têm medo disso. Mas o que Deus está procurando, irmãos, não são cadeiras cheias, mas são corações cheios do Espírito Santo. Amém? Deus está interessado em pessoas que querem ouvir a pregação de Cristo. Pastor, qual era a pregação de Cristo? Quem perder a sua vida por amor a mim, a salvará. Não ajuntem tesouro na terra. Jesus disse isso. O meu reino não é deste mundo. Toma a sua cruz e siga-me.
Entre pela porta estreita. O mundo irá te odiar. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por causa do meu nome, disse Jesus, sereis odiados por todos. Contudo, aquele que permanece firme até o fim será salvo. Observaram a diferença, irmãos, da pregação dessas igrejas atuais para o que Jesus pregava? Igreja, Deus está vivo. Encontre-o em igrejas vivas, onde a palavra do Senhor é a sua maior prioridade. Ah, pastor, você está sendo radical. Igreja tem que ter estratégia. Se você colocar uma pista aqui de patinação, vai estar cheio de jovem aqui patinando. Se colocar um octógono aqui, você vai atrair lutadores, vão ficar na igreja. Se você faz um grande parque de diversão, os pais vão trazer suas crianças. Irmãos, no dia em que a motivação de alguém para estar na igreja for churrasco, futebol, parque ou qualquer movimento lúdico ou motivacional, desistam de ser igreja. A nossa motivação é o Espírito Santo presente em nosso coração, atuando em nossas vidas, concedendo-nos dons espirituais para a nossa edificação. Se você pode glorificar o nome do Senhor agora, levanta a sua mão, vamos aplaudir Jesus bem forte. Aleluia! Deus está vivo, você conseguirá a tua vitória. Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, apesar deste exemplo do apóstolo que foi Paulo, nem sempre assimilamos isso de maneira correta. E acabamos muitas vezes nos esquecendo de que Deus vive e diante de alguns desafios, abaixamos a nossa cabeça e declaramos, sem nenhuma advertência nós declaramos, e lamentavelmente a frase é, eu não consigo. Falamos assim, eu não consigo. É o que Deus quer? É o que Deus quer vir de você, irmão, se você não consegue? Meu irmão, já passou da hora de declararmos guerra contra esta praga chamada eu não consigo. Pois afinal, servimos ou não a um Deus vivo. Ah, eu não consigo. Costuma atacar a nossa empregabilidade com o eu não consigo me manter em um emprego. E ataca o nosso casamento com o eu não consigo tolerar o meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa. Ataca a nossa fé com o eu não consigo acreditar que Deus está vivo. Ela ataca até a nossa autoestima com eu não consigo ser amado por ninguém. Esse eu não consigo, irmãos, é uma praga em nossa vida. Você já imaginou se Josué tivesse sido contaminado com essa praga do eu não consigo? Coloca aí, irmão, Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés está morto. Moisés até então vinha guiando o povo de Deus no deserto, não é isso? Perder Moisés para muitos irmãos era como perder a causa, era como perder a guerra. Imagina o desânimo e a angústia, o medo de quem se espelhava nele para viver e vencer os seus desafios. Mas Josué não havia sido contaminado com a frase eu não consigo. Pois Moisés está morto, mas o Deus de Moisés está vivo, e vivo para sempre. Mesmo assim, irmãos, Josué tinha 1000 motivos para dizer eu não consigo, mas como cria num Deus vivo, imediatamente, após receber as instruções do Senhor,
ele disse ao povo de Israel. Josué capítulo 1, coloque aí, irmão, versículos 10 e 11. Dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dará o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Que vos dará, Josué? Não, irmãos. Que vos dará o Senhor vosso Deus. Nem a morte de Moisés, nem a morte dos teus pais, nem a morte dos teus irmãos, nem a morte do teu emprego, nem a morte da tua saúde, nem a morte do teu namoro, nem a morte do teu casamento, e nem qualquer outra coisa poderão deter a tua caminhada, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, pois o teu Deus não morre, não desmaia, não desanima, não se cansa e não se pisca, até que conclua a obra que Ele começou na tua vida. Amém, irmãos? Glorifique o nome dEle, adore a Deus, adore ao Senhor, porque Ele está vivo e Ele está cuidando de cada um de nós. Por último, para encerrar, Deus está vivo, encontre-o na aflição. Salmos 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Você prestou atenção nessa palavra? Prestou atenção? Olha aqui. Foi-me bom ter sido, não é ajudado, não é glorificado, não é abraçado, não é fortalecido, não é animado. Foi-me bom ter sido afligido. Estão entendendo? Para quê? Olha para quê agora. Para que eu aprendesse os teus estatutos. Tem hora que é preciso você fazer zigue-zague na estrada da vida para você aprender a dirigir. Não é, Caroline? Meu Senhor. É a Bianca lá atrás, alemão. Assim, ó. Meu Deus! Quando o Renato olhou para trás, ela estava assim, lá, na cadeirinha. E a Carol assim, ó. Calma, calma. E o carro assim, ó, na estrada. Sabe o que o Renato fez? O covardão? Colocou as 2 pernas para cima, porque se batesse, né, ia salvar as pernas dele. Que adianta, né? O resto, cabeça sendo decepada, salvava as pernas. As pernas foram sozinhas lá mexendo. Você está entendendo, irmãos? Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Muitas vezes Deus coloca você numa aflição, numa dificuldade, numa angústia, numa dor, para dar um chacoalhão, acorda! Não leva esse negócio na brincadeira, esse negócio é sério. Acorda! Meu irmão, não passamos por aflições porque Deus está morto. E nem para o entretenimento de um Deus sádico. Tem Deus que pensa que você está passando por uma dificuldade porque Ele é sádico. Que Ele gosta de tirar sarro da sua cara. Olha lá, meus anjos. Tem gente que Deus pensa que Deus é assim, né? Que Deus está no trono. Ele vê alguém sofrendo. Anjos, anjos, olha ali. Olha lá. Olha que engraçado. A Célia, a minha filha querida, com aquele tumor enorme no fígado. Ah, como é engraçado vê-la assim. Olha a dor que ela está sentindo. Eu, como Deus Todo-Poderoso, me divirto muito vendo o sofrimento dela, essa dor no fígado dela. Tem gente que pensa que Deus é assim. É ou não é? Olha o Reinaldo. Olha o Reinaldo então, anjos. Ele tem uma enxaqueca incurável. Está sempre com dor de cabeça. É muito bom vê-lo sofrer. Como eu gosto de vê-lo sofrer daquele jeito. É melhor mesmo que não tenha nenhum remédio que resolva. Porque eu quero dar muita gargalhada na eternidade, lembrando do Reinaldo com aquela dor de cabeça que não passa. Irmãos, é esse Deus que você está servindo? Você acha que Deus está achando engraçado o que você está passando? Claro que não. Deus sempre nos alerta
com relação à nossa caminhada, para que não nos distanciemos dele. Mas quando somos inconsequentes e obstinados, Deus nos aflige e nos submete a grandes adversidades. Mas o intuito não é para ele dar risada de você, não. Ele chora com você. Ele sente a tua dor. Ele sente o teu sofrimento, irmãos. Ele sabe por que você está passando por isso. Ele não tem o menor prazer. Ele passa com você por isso, por essas aflições. Mas é necessário passar por isso, para que você possa aprender que Ele é vivo, que Ele é amoroso, e quer que você leve a sério esse negócio de ser um cristão. Portanto, quando Deus permite as tragédias em nossa vida, é porque Ele está usando o megafone para falar conosco. Deus também fala por megafone, indicando com isso que todas as formas mais brandas de admoestar nem sempre surte efeito. Não é isso, dona Caroline? Não é isso, senhor Renato? Estavam ontem na estrada, na Bandeirantes, acelerando o carro, e a Carol se distraiu um pouquinho, foi segundos, mas segundos pode custar uma vida. Segundos. Uma pequena distração, não porque ela quisesse se distrair, porque ela estava tomando um outro cuidado. E o Renato falou, joga. E ela continuou indo. E o carro quase bateu no da frente. O Renato, joga. E ela continuou indo. O Renato gritou, joga! Aí ela jogou o carro da frente, estava tão pertinho, o carro da frente ficou buzinando, que ele percebeu a aproximação que ia bater. Uma estrada, alta velocidade. Tem hora que Deus usa o megafone para nos despertar. Incomoda, mas é necessário. Deus está falando. E você não está ouvindo. Deus torna a falar e você continua não ouvindo. Deus usa alguém para te falar no seu trabalho. Você continua não ouvindo, achando que é brincadeira o que está sendo falado ali. E que você vai ter muito tempo para resolver esse problema, essa questão com Deus. Quem te disse que você vai ter muito tempo? Deus pode terminar teu tempo agora. Ah, Deus vai me matar? Não precisa te matar. Se Ele definir, a partir de agora, acabou minha paciência com você, acabou. Acabou. Portanto, quando Deus permite uma tragédia em nossas vidas, é porque Ele está usando o megafone, indicando que formas brandas de se falar não está resolvendo no teu caso. Por algum tempo você vai estranhar esse sofrimento, mas logo que tudo passar, você vai salmodiar. Coloca aí, Salmos 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Agora, se você é daqueles que prefere um caminho um pouco mais suave, que uma vida de obediência e submissão pode proporcionar que tal começo, tal atitude, tal iniciativa, pode não ser uma boa forma de se viver com Deus. Não é porque o caminho está suave, está tranquilo, que Deus está se agradando do que você está fazendo aqui na terra. É você que não está ouvindo Ele gritando, joga, joga, sai, sai daí, sai. Nós precisamos acordar, irmãos. Se Deus está falando conosco, nós precisamos acordar. Sabe você quando você está com a família, está com toda a família ali reunida, né? Depois você sai, estão indo para pegar o ônibus. O ônibus vem chegando, e a ordem do pai é alta e firme. Corram que o ônibus está chegando. A mãe e os irmãos mais velhos, de imediato, se colocam a correr. Vou chegar atrasado, é perder a viagem. Mas o irmãozinho mais novo, até que tentou acompanhar o ritmo de seus pais, dos seus irmãos mais velhos, mas não consegue. Então vem a crítica dos mais velhos, mais experientes, dizendo que ele estaria fazendo o corpo mole, e que por causa dele todo mundo iria perder a viagem. Você pode até se identificar com essa cena. Eu vejo meus irmãos indo para a igreja, eu vejo meus irmãos adorando a Deus, buscando a presença do Senhor. Eu não tenho esse ânimo, não tenho essa força.
Eu queria sair da minha casa e vir para todos os cultos. Eu queria estar presente, mas eu vejo alguém indo, mas eu não estou tendo esse ânimo. Irmãos, às vezes o desafio é grande demais para você. Não é que você não tenta, não é que você não tenha garra ou não tenha vontade de vencer. Você simplesmente não tem forças para prosseguir. E é nesse momento que os pensamentos tentam nos induzir ao sentimento de derrotismo e abandono. Meu pai está morto, meu pai não me ama, meu pai me abandonou, eu não vou conseguir. Aí você, em meio às aflições, chora, com o coração angustiado. E o pai que te contempla do céu, cheio de misericórdia, ele diz: vem aqui, meu filho. E em seguida te coloca em seus braços e corre com você no colo. E você alcança a vitória. Se você tem se sentido assim, irmãos, limitado, incapaz de acompanhar o ritmo da corrida da vida, não desista, não pare, simplesmente chore como o menino da nossa história. Ore e clame ao Senhor. Ele, como um pai amoroso e que reconhece as tuas limitações, certamente te carregará em seus braços e você chegará a teu destino. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Concluindo, encerrando, fechando, João capítulo 20, versículos 15 e 18. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Ei, meu irmão, Moisés está morto, Samuel está morto, Davi está morto, Isaías está morto, Jeremias está morto, Maria está morta, Pedro está morto, Tiago está morto, Paulo está morto, mas Jesus está vivo, e vivo para sempre. E porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, grande é a tua vitória. Ele está vivo, e porque Ele vive, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque nós bem sabemos, que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus, que vivo